Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ e imediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria da Rádio UERJ com o site Salada Cult. A gente vai falar um pouco hoje sobre HIV, o panorama dele hoje, como foi, como apareceu. Vai falar um pouco do papel da universidade nisso, quais são as ações que a gente tem por aqui. A gente vai falar um pouco também sobre o que é a AIDS, a doença, e vamos falar um pouquinho sobre a forma com que as pessoas têm convivido com esse panorama e com essa doença, E para isso, como sempre, eu não estou sozinho. O nosso bate-papo hoje, ele vai ser com a doutora Denise Erdi Afonso, que é lá do Grupo Convida, no UP, e ela é do Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária lá do UP. Doutora Denise, tudo bom? Tudo bem, Kleber. E você? Muito Grata bem. pelo convite. Valeu, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente também está aqui com a Isis Lira Basílio, que é assistente social, que é do Programa de Saúde do Adulto, do UP. Tudo bom, Isis? Tudo bem, obrigada. Eu também te agradeço. É isso aí. E, por último, mas não menos importante, está aí com a gente também o Paulo Reinaldo Rosa. Ele é soro positivo e vai falar um pouquinho pra gente dessa experiência dele. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem. Agradeço, Kleber, por estar aqui e poder ajudar nesse importante tema que é HIV e AIDS. Isso. Primeiro, vamos começar tentando diferenciar HIV de AIDS. Tem diferença? É a mesma coisa? Todo mundo que tem HIV está com AIDS? Como é que é isso, doutora? Então, Kleber, essa é uma dúvida muito comum que aparece na participação das pessoas no Grupo Convida. O Grupo Convida é um grupo terapêutico de pessoas soropositivas que acompanham na nossa instituição, no Hospital Pedro Ernesto, no Núcleo de Adolescente, na pediatria, nas clínicas da família que são parceiras do nosso hospital também, e até para pessoas que acompanham outras instituições. Então, muitos chegam lá com essa dúvida, Acabei de fazer o exame deu positivo, eu tenho AIDS. Não é exatamente assim. Na verdade, a gente demorou um pouquinho para descobrir que a AIDS era a ponta final de uma evolução do vírus dentro do organismo das pessoas. Então, a gente caracteriza a AIDS quando a pessoa tem alguma infecção oportunista, alguma situação que acontece porque a imunidade dela abaixou muito, ou quando a imunidade abaixa demais, mesmo sem nenhum sintoma clínico. O HIV, a presença dele no corpo, caracteriza que a pessoa é portadora do vírus, mas é assintomática, ela não tem nenhuma consequência no seu organismo de ter aquele vírus dentro do corpo. Por isso que a gente diz que quem vê cara não vê AIDS, porque não dá para saber, olhando para a pessoa, se ela é portadora do vírus, se ela já tem AIDS, se ela está em tratamento, se não está. E isso é muito relevante, porque isso traz a questão do preconceito, A gente às vezes acha que está do lado de uma pessoa lindona, bonitona, e aí não sabe que ela é soropositiva. E está do lado de uma pessoa que a gente sabe que é soropositiva e muitas vezes tem receio, se afasta, não quer mais entrar em contato. É a questão do preconceito, que acaba fazendo com que você se afaste da pessoa quando você descobre que ela é soropositivo, E às vezes você não sabe porque ela não tem a doença, ela não tem AIDS, e aí por causa disso você acaba se permitindo proximidade e até contato sexual, Uhum. Porque, na verdade, o problema de ter o vírus e ele não ter nenhum aspecto da doença, o grande problema parece ser esse, dele ser portador do vírus e poder passar para outro até sem saber. Isso, com certeza. Acho que o Paulo pode falar um pouquinho sobre isso, Paulo? Tem essa experiência, Paulo? Eu tive essa experiência porque eu me descobri em 97, depois eu fui melhorando, recuperando meu peso, recuperando todos os meus sentidos, e eu me separei, me divorciei, e eu fui procurar uma outra parceira. Eu tentei me relacionar com pessoas sorodiscordantes, mas as mulheres têm muito medo, chega a ter pavor umas 3 eu acabei desistindo, falei, não, só vou me relacionar com mulheres
também soropositivos. Foi a saída que eu encontrei. Entendeu? Porque o preconceito ainda é o grande problema do soropositivo, é o preconceito. Querendo ou não querendo, é. E às vezes nem sempre é na parte sexual, às vezes é na parte também social, porque as pessoas discriminam quem, sabe? Tem sempre aquele olhar meio diferenciado, tem algumas coisas que você nota que você está sendo discriminado. O medo é o maior problema, né? Acho que as pessoas com desconhecimento. E acho que é por isso que o papel do conteúdo concreto aqui é um pouquinho tirar das pessoas esse medo fantasma, né? Essa imagem fantasma do que é o problema, do que de fato é o que acontece. Eu acredito que aí a Isis possa nos ajudar um pouquinho, né, Isis? Como é que é essa coisa do trabalho que você tem lá no Programa de Saúde Comunitária? Quais são os casos que você vê? Como é que é essa relação do medo e o que esse projeto faz? Eu, assim como a Denise e o Paulo, também participo do Convida, e a gente vê que o estigma, né, e a discriminação andam junto e é um dificultador no tratamento, até no acesso a alguns direitos, né, da pessoa com HIV, que vive com HIV. Porque muitas vezes a pessoa acaba até deixando de procurar uma unidade de saúde, deixando de obter um benefício, ou um passe para dar continuidade no seu tratamento, né, e acaba não indo e se afasta do tratamento. Então a gente vê que essa questão interfere muito no processo de saúde e doença das pessoas que vivem com HIV. E o nosso trabalho dentro do serviço social é justamente estar junto com a equipe, né, com a equipe multi, junto com nossos usuários, fazendo esse acompanhamento para poder assessorar, para poder orientar da melhor forma possível a questão dos direitos, para que eles consigam dar continuidade a esse tratamento de saúde, enfrentar todo esse preconceito, fortalecê-los, né, da melhor forma possível. É isso que, dentro do nosso trabalho e o trabalho do Convida, o grupo busca também desenvolver. Eu acho que a presença do Paulo aqui já mostra isso, né? Como isso dá o resultado, porque é uma exposição da pessoa, mas é uma exposição dele para a consciência do outro, né? Faz com que a experiência dele possa trazer isso para as pessoas que vão nos ouvir, que estão ouvindo, né? Acredito que isso no conjunto seja muito proveitoso, né, Paulo? Com certeza. O importante, mais importante do que tudo, é a gente tentar diminuir o preconceito, porque esse é o grande problema para quem vive com HIV ou AIDS. É terrível, é complicado, é uma coisa assim que chega a assustar. Eu sei de pessoas que, por exemplo, a embalagem do comprimido, o recipiente, ele não bota na lata do lixo, ele tem que jogar, não mora no prédio, ele tem que jogar na rua, porque se ele jogar na lixeira, o cidadão lá que recolhe o lixo vai procurar a latinha de cerveja, de Coca-Cola para vender, e acaba descobrindo que ali naquele prédio tem uma pessoa que é soropositiva. Daí você já nota que tem um preconceito, né? Eu procuro, sabe, não tocar muito no assunto. Quando surge o assunto, eu procuro não dar linha, não, sabe, não, para não surgir nenhum tipo de preconceito. Denise, hoje a quantidade de pessoas com AIDS, o levantamento de quantas pessoas são e a própria consciência dos profissionais de como é que lida com isso, porque eu acho que isso que o Paulo falou, por exemplo, e que a Isis também tocou, o fato da desinformação até dos profissionais de saúde, acredito que acabam criando um fantasma ainda maior, né? Quando as informações são mais fluidas, quando a gente consegue falar mais dos números que tem, as pessoas sabendo que, como ela, existem outras pessoas que são soropositivas e que vivem uma vida, né? Isso faz diferença. Como é que é essa questão do número e da qualidade dos profissionais? Como é que isso funciona? Então, Kleber, essa questão do HIV ou da AIDS, ela se repercute inclusive nos números, né? No nosso país, o Brasil teve uma resposta fantástica. Ele ainda é um ícone em relação à resposta do setor saúde, educação, das políticas públicas em relação à AIDS. No entanto, a gente só tinha obrigação de notificar uma situação que a gente atendia se a gente caracterizasse que aquela pessoa já tinha AIDS. A gente tem várias doenças no país que são doenças de notificação compulsória, obrigatória. O profissional de saúde atendendo, ele é obrigado a notificar.
E até 2014, a gente só era obrigado a notificar os casos de AIDS, ou seja, aquele momento em que o vírus já tinha avançado no corpo, a pessoa já tinha sintomas e já caracterizavam a doença, o adoecimento. A partir de 2014, a gente então é obrigado também a notificar as pessoas soropositivas, ainda que elas não tenham nenhum sintoma relacionado à doença. E hoje o que a gente tem nos números do nosso país, juntando todos os casos, desde 1980, lá quando a gente começou a atender, a gente tem em torno de 880 mil casos de AIDS e a gente tem menos de 200 mil pessoas soropositivas. Considerando que as pessoas soropositivas, eu só tenho notificação a partir de 2014. Então, veja, de 1980 a 2017, eu tenho 880 mil casos de AIDS. De 2014 a 2017, eu tenho 200 mil casos de pessoas soropositivas. Eu tenho muito mais pessoas soropositivas do que pessoas com AIDS. Claro, com certeza. Então, a gente volta lá no que a gente estava conversando, né? Quem está do meu lado, não faço a menor ideia do que aquela pessoa tem. Mas isso é tão grave no setor saúde que isso, como a Isis falou, isso afasta a pessoa soropositiva até mesmo da busca pelos seus direitos e pelo seu tratamento. Hoje a gente tem uma organização, principalmente no país como um todo, mas no Rio de Janeiro, com foco nas clínicas da família. Ou seja, você mora no seu bairro e próximo... Regionalizado, né? Isso, próximo ao seu bairro vai ter uma clínica que é a sua clínica de referência. Teoricamente, deveria ser bom para as pessoas, né? Serem atendidas perto de casa, podem ir a pé. As pessoas soropositivas não se sentem confortáveis em serem atendidas na clínica do bairro. Claro. Porque elas têm medo de serem identificadas. Como o Paulo falou, do preconceito, claro, Isso. claro. Então, até para organizar o atendimento no sistema de saúde, o preconceito e a discriminação são uma tragédia. Tem que acabar, né? Tem que acabar, jeito. exatamente. Você estava falando agora sobre como a pessoa pode ter consciência e saber dos seus direitos. Quais são os direitos que mais se usa, que mais se acessa com relação a essa questão do portador do vírus, do soropositivo e do doente, né? O que tem de direito especial aí? A luta pelos direitos dos movimentos, das organizações, né, sociais são muito grandes dentro da área do HIV. Então, a gente vê uma evolução muito grande dentro desse campo das políticas públicas. E dentro da nossa atividade, nossa prática como assistente social, uma das questões que mais aparece é a questão do passe livre, né, seja municipal ou interestadual, que é para a pessoa justamente ter acesso ao seu tratamento de saúde, para vir às consultas, para fazer os exames, para vir buscar medicação. E como a doutora Denise colocou, muitos dos casos a pessoa não quer buscar essa medicação próxima à sua casa, na clínica da família ou alguma unidade de atenção básica, né, de saúde, por conta do preconceito de alguém ali ao entorno descobrir que ela tem esse diagnóstico. Então, ela vai buscar a referência, como no caso do hospital universitário ou outra unidade mais afastada. Então, esse é um dos direitos que aparece muito. Mas tem a questão da previdência, né? Previdência social, da aposentadoria, né? Em muitos casos, a gente tem recentemente a questão da aposentadoria por invalidez, que está tendo um pente fino do governo federal, que está fazendo uma reavaliação dessas aposentadorias. Então, está tendo um foco muito maior em cima disso também. São algumas questões que vêm aparecendo para a gente no cotidiano, né? A questão trabalhista, da discriminação mesmo existindo legislação, né, que coloca e abobina a questão da discriminação, mesmo assim acontece muito. Então, são uma das demandas que o usuário, né, que tem um portador com HIV, pessoa que vive com HIV, traz para o serviço social. São muitas coisas. É muita coisa, né, gente? Infelizmente, é muita coisa, o nosso tempo é muito curto, né? Foi um papo ótimo. Eu queria agradecer
Muito obrigado aqui a sua presença, doutora Denise. Queria agradecer também a Isis, um forte abraço. Obrigada. Né? Paulo, muito obrigado aí pela sua participação conosco, por esse papo. Tá? E quando precisar, estou à disposição. É isso aí, gente. Então esse foi o conteúdo concreto aí, falando sobre esse tema que é importantíssimo para a nossa sociedade hoje em dia. Né? Existe vida, né? Apesar, além e a partir do HIV também. E pense nisso, tá? Fique com Deus. Paz e bem para vocês e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio UERJ e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.